Pronto, meus irmãos, estamos hoje terminando o último estudo do semestre, depois retornaremos em agosto. Então, nós estamos estudando o, a escatologia pré-tribulacionista e pré-milenista, o momento do arrebatamento da igreja. Eu vou pedir ao irmão Almir para colocar no slide 3, e hoje nós vamos falar sobre a iminência. Aí, o senhor pode voltar para o anterior. A irmã Cristina estava aguardando esse momento, depois ela põe no chat alguma pergunta, se ela tiver. Então, terceira argumentação de que a igreja não vai passar pela tribulação é que há promessa de livramento da ira futura para a igreja. Então, isso a gente tem muito claro para nós, este argumento. A ira futura, ela é o dia do Senhor. O dia do Senhor é a 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel, toda, princípio de dores e grande tribulação, é o dia do Senhor. Claro que temos também mais dois estágios do dia do Senhor, depois do milênio, lá no finalzinho, a rebelião Gog e Magog, a última batalha lá, após o milênio, que não é Armagedon, também é o dia do Senhor. E o juízo final é o dia do Senhor, porque abrange também a queima da terra. Então, o texto de 1 Tessalonicenses 1,10, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então, não tem cabimento a gente pensar em ira futura no milênio. Só no final do milênio que a gente tem uma rebelião, mas o milênio é um reino de paz, é um reino de gozo, é um reino de alegria. Então, não tem ira de Deus no campo dia do Senhor durante os 1000 anos que nós teremos. Então, a gente não pode ter a vinda de Cristo nos livrando de uma ira que é milênio. Então, a vinda de só faz jus essa ideia de uma promessa de livramento da ira, olhando para esse versículo, se for da tribulação, que é esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, a vinda de Cristo nos livra da ira futura. Então, a ira futura só pode ser o arrebatamento, ou o período tribulacional, e o arrebatamento se constitui nesse livramento. O outro texto, ele está após 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é o texto do arrebatamento. E quando a gente chega em capítulo 5, é o texto da tribulação. Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. E ali Paulo fala também, nos versículos 2 e 3, do dia do Senhor, dando a entender que é o período tribulacional, porque logo, numa sequência lógica, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é o arrebatamento, e 1 Tessalonicenses 5 é, é a tribulação, que é a repentina destruição. E aí nós temos no versículo 9 Paulo dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando de um livramento também aí por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos o texto que o pastor Emílio Danilo gosta, né? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, figura do dilúvio como o dia do Senhor. Então, a gente tem aí o dilúvio, Jesus usando como o dia do Senhor, e Pedro aí retratando bem, mas Jesus usa, ele diz como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E a figura do dilúvio é tranquila, é Enoque, bisavô de Noé, sendo arrebatado, e
Noé, digamos que Enoque é um tipo da igreja, e Noé e sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 noras, um tipo de Israel, passando por dentro do dilúvio, mas também não sendo atingidos pelas águas do dilúvio, como Israel também não será atingido pela ira de Deus. Né? Então, nós temos aí essa fala de Pedro muito importante, mas ele continua, condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló. Aí eu botei em caixa alta, mas guardou a Noé no dilúvio, e no campo de Sodoma, Gomorra, Zedmar, Zeboim e Zedmar e Zeboim, que Zoar foi poupada, mas diz lá, livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta de homens abomináveis. Aí ele vai e conclui, assim também o Senhor Assim sabe o Senhor livrar da tribulação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, ele reserva para o dia do juízo, ou para o dia do Senhor, ou para o dia da ira, ou para o tempo da ira futura, ele reserva os injustos. Mas os piedosos da igreja, ele livra, porque Pedro está falando com a igreja, ele sabe livrar. Deus sabe livrar. Então, esta ira não pode ser a do inferno. João 3,36 fala: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, não é a ira do inferno, pois já somos livres dela na nossa conversão, na nossa conversão. E a ira de Deus, tem vários textos no Apocalipse falando dela, e os 21 juízos retratam bem esta ira. Né? Apocalipse 15:1 tem esse texto aí que é tranquilo. Vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aí vale dizer que, olhando para esse texto, nós vemos a ira de Deus sendo consumada nas 7 pragas, mas pela leitura do texto a gente entende que a ira de Deus já tinha começado. E ela começa com o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, lá do capítulo 6 de Apocalipse, e vai andando, andando, andando. Termina o 7º selo, vem 7 trombetas, andando, andando, andando. Depois da 7ª trombeta, o último ai, aí nós temos as 7 taças da ira. Então, dizer que a ira de Deus é só Armagedon, você lê esse texto aqui, não tem como a ira de Deus só ser a batalha do Armagedon. Ou o dia do Senhor ser somente a batalha do Armagedon. Não tem como. Então, todo o período da 70ª semana de Daniel é o período da ira de Deus. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina, que Jesus Cristo vai nos livrar dessa ira. Então, isso é bem tranquilo. Pode passar, irmão Almir. E aí, a ira futura é a de Deus, ela não é para os crentes, pois os objetos de sua ira são os que habitam sobre a terra. Então, esse é um dado importante. Os ímpios é que são objetos da ira de Deus. Até mesmo os crentes que serão mortos na tribulação, os convertidos gentios, eles vão ser mortos pela ira do dragão, pela ira do falso do anticristo, mas não pela ira de Deus. Os 21 juízos, eles não tocam até os crentes que vão se converter na tribulação, não são atingidos pela ira de Deus. Eles vão ser realmente decapitados, muitos vão ser martirizados, mas essa tribulação é objeto da ira do anticristo, da ira do diabo. Mas a ira de Deus só toca os que habitam sobre a terra. Aí nós temos 12 textos. Né? Primeiro, a tribulação é para os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10, a gente já viu isso aqui. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu vos guardarei da hora da tribulação que experimentará os que habitam sobre a terra. Então, eu coloquei aqui em caixa alta para os irmãos verem, é que essa expressão aparece em Apocalipse 12 vezes. E todas as vezes está fazendo referência a quem não vai se arrepender, a quem não vai se converter, a quem vai viver
sobre a tutela ou a batuta do anticristo. A vingança é para os que habitam sobre a terra. Apocalipse 6:10 já trata aí daqueles que pedem, os que habitam sobre a terra clamarão aos montes e aos outeiros, caí sobre nós e escondei-nos da ira do que está sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, os que habitam sobre a terra. Os três ais são para os que habitam sobre a terra. Apocalipse 8:13. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das três últimas trombetas. Há gozo dos que habitam sobre a terra pela morte das duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 10. Eles fazem festa. Quem é que faz festa? Os que habitam sobre a terra. Entendendo que os que habitam sobre a terra, até o irmão me perguntou, mas a ideia é que tem gente que estará aqui na terra, mas que não entra nessa nomenclatura. Mas são crentes, são salvos, mas não entram nessa nomenclatura. Os que habitam sobre a terra aqui são pessoas ímpias que não vão se converter, ficarão até o final da tribulação ou morrerão durante, e eles vão servir ao dragão, à besta, ao falso profeta. 6, a queda do diabo atinge os que habitam sobre a terra, Apocalipse 12:12. Lá diz, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então, os que habitam sobre a terra. Ali aparece em 11:10 aparece duas vezes, em 12:12 aparece uma vez, a queda do diabo. A adoração à besta é para os que habitam sobre a terra, Apocalipse 13:8, que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. A segunda besta determina a adoração da primeira besta aos que habitam sobre a terra, 13:12. Ela vai dizer aos que habitam na terra que façam a imagem da besta, e depois ela vai fazer o milagre da besta, a imagem da besta falar, são os que habitam sobre a terra. São eles que receberão 666, ou sinal, ou número. E 8, o falso profeta engana os que habitam sobre a terra. Apocalipse 17:8, aqui aparece duas vezes. Ele engana os que habitam sobre a terra. Um anjo proclama o evangelho eterno aos que habitam sobre a terra, mas é uma proclamação de juízo do anjo que prega o evangelho eterno em 14:6. Admirarão a besta os que habitam sobre a terra. Capítulo 17, versículo 8 também fala desses que não estão com os nomes no livro da vida. Então, essa parte, pode passar, irmão Elias, irmão Almir. Pronto, aí a gente tem a quarta razão. Eu vou parar aqui. Se não tiver perguntas, a gente segue com a eminência. Mas eu vou deixar aí para, se algum irmão quiser perguntar alguma coisa, a gente para, depois a gente volta a tratar se der para continuar. Porque a eminência vai ser uma doutrina, é uma razão muito ampla, tem muita coisa na eminência, mas a gente pode começar. No entanto, o irmão Elias tem a palavra aí. Você que levantou a mão, é o que eu estou vendo aqui, né? E o irmão Klaus também, né? Então, desculpa, eu não sei qual dos dois que levantou primeiro aí, eu não consegui perceber, tá bom? Pode ser o irmão Klaus primeiro, depois eu faço o. Eu acho que foi o irmão Elias que, aliás, o Almir que levantou primeiro, mas a minha pergunta é rápida. Eu não sei, pastor Evaldo, se ela é adequada para o momento ou se o senhor pode retornar nela mais tarde. É uma pergunta que eu estou guardando já faz, acho que mais de mês, ainda sobre o derramamento do Espírito Santo, certo? Por quê? No discurso de Pedro, ele comenta que naquele momento ali em Pentecoste, estava acontecendo o que tinha sido escrito pelo profeta Joel, de que o Espírito estava sendo derramado e tal. Só que, conforme os batistas regulares creem, os dons cessaram ali por meio dos anos 70, depois de Cristo, ali com a queda de Jerusalém. Isso já foi até um assunto tratado aqui no nosso grupo. Recentemente, o senhor comentou que o senhor crê que o Espírito vai ser derramado de novo durante a tribulação, né? Que haverá manifestações efetivas do Espírito Santo durante a tribulação. Então, eu queria entender como é que funciona
esse intervalo para a igreja. Entende? Eu não sei se essa pergunta é adequada para agora ou se você quer tratar dela em outro momento. Fica a seu critério, tá? Obrigado. Nós podemos falar alguma coisa ainda sobre. Depois, capítulo 9 do livro, trata do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, porque eu creio que ela é distinta, não só. Porque tem gente que acha, por termos 70 semanas, acham que a igreja, no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia de um jeito, isso está certo, e no Novo Testamento ele age de outro jeito, mas que na tribulação seria uma retomada, como se fosse a época do Antigo Testamento, a época da lei, né? Só que Joel 2, Joel capítulo 2, ele não se cumpre no Pentecostes. Quando Pedro diz isto é o que foi dito, ele está fazendo uma aplicação de Joel 2. Ele não está dizendo que Joel 2 se cumpriu, porque aquela mensagem que rendeu 3.000 almas, quase 3.000, aquela mensagem ali da nova aliança, porque quando a gente fala do Espírito Santo sendo derramado, é nova aliança, é Deus tirando o coração de pedra, é Deus colocando o coração de carne. Então, esse derramamento do Espírito, que ocorre, sim, em Atos 2, ele não é o cumprimento da nova aliança, que é Joel 2, porque tem sim o Espírito Santo da promessa, mas você tem duas coisas só. Capítulo 3, versículo 18, me parece, que diz que arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Só esses dois elementos. Só que a nova aliança ela tem 14 promessas. 14. Claro que a gente vai pegar Joel 2, mas vai pegar Jeremias 31, vai pegar outros textos de Ezequiel relacionados também com a nova aliança. Então, a questão é entendermos que o que ocorreu com a igreja, e que a gente coloca como grande diferencial, é a habitação do Espírito Santo em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude. O corpo de Cristo ele não vai para dentro da tribulação. Mas é preciso entender, é preciso compreender que o que ocorre na tribulação não é igual ao que aconteceu no Antigo Testamento. Então, aquela ideia de que o Espírito está baseado em 2 Tessalonicenses 2, como se o Espírito Santo fosse retirado no sentido... Não, o Espírito Santo ele vai deixar de restringir o mistério da iniquidade, tudo bem. Agora, quando você tem duas testemunhas do quilate de Elias e Moisés, quando você tem 144.000 que são a nata, né? Do ser crente. Quando você tem uma multidão inumerável que ninguém podia contar de todas as tribos, línguas e mártires, então não tem como a gente não ver a ação do Espírito Santo de forma muito, muito acentuada num período difícil que o anticristo estará aqui. Tem travado às vezes, né? Tem acontecido. Irmão, mas esse tipo de ação Travando um pouco, pastor Evaldo. Agora travou por completo. mas a gente já Você... vê a ação em Ezequiel 37 do Vale dos Ossos Secos, de Deus colocando o carne naqueles ossos, de Israel sendo restaurado, de Deus começando a trabalhar a conversão de Israel. Então, eu vejo do período tribulacional uma ação muito diferenciada do Espírito Santo em relação não ao período da igreja,
mas ao período da tribulação do Antigo Testamento. Então, eu vejo uma ação muito contundente do Espírito Santo, porque tem a promessa de derramamento do Espírito Santo, porque assim, irmão Klaus, como foi colocado aí, a gente não pode pensar que o Pentecostes aconteceu ali, e ali foi o cumprimento de Joel 2, e aconteceu Joel 2 e pronto. Não, Joel 2 não aconteceu. Joel 2, Joel 2 não é tudo, não é tudo. Então, tem uma ação do Espírito Santo muito, muito acentuada no período tribulacional e no período milenar. Entendeu? Eu entendi. É porque, como parece que o Espírito Santo é derramado ali em Pentecostes, e, assim, pelo que eu tinha lembrança do que Pedro comentou ali, parecia que havia uma relação muito forte com Joel 2, né? Que ali, olha, como está aqui no texto, tá? Eu estou aqui em Atos 2,17. E acontecerá nos últimos dias. Não, isso aqui, ó, vou ler desde o 14, tá? Que é o discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Então ele está falando dos homens que estavam sendo ouvidos em línguas estrangeiras. Como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá, ele cita o profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Então aqui parece que Pedro de fato está afirmando que o que está acontecendo ali é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí eu comecei a tentar interpretar isso aqui da seguinte forma. Então, esses dois aspectos, pelo menos ali, o derramamento do espírito ali está começando ali, e que ele vai continuar crescendo até os 14 cumprimentos que o pastor citou. Mas o que eu estou colocando? Qual é a minha dúvida? Tá? Minha dúvida é a seguinte: se nós acreditamos, né, que dons como esses de línguas, que começaram ali em Pentecostes, em algum momento da história cessaram para a igreja, entende? E eles retornam na tribulação. Eu compreendo, pastor. Eu concordo com o seu entendimento de que haverá forte atuação do Espírito Santo na tribulação. O que me questiona agora é esse intervalo, entendeu? Esse intervalo onde a gente crê que os dons cessaram e depois os dons retornam. Pelo menos esses de línguas e profecias, se for o caso. É essa a minha dúvida, entende? O dom de línguas. Quando Joel não cita o dom de línguas. Joel não cita. O derramamento do Espírito ocorre, ele fala em visões, sonhos, profecias. Então, visões, sonhos, profecias. Agora, o dom de línguas, que foi dado para Israel, e ele cessa no ano 70, ele nem cessa, os outros dons cessam mais tarde, os outros dons de sinais. O de línguas é o primeiro a cessar, porque diz que falarei este povo por outros lábios e por outras línguas, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. É um texto de Isaías, que é citado, 28, mas não o dom de línguas. A gente vê assim, porque o Babel, Deus, o Espírito Santo desceu e confundiu, eles se espalharam, e com a igreja não, porque o dom de línguas é justamente para trazer a ideia de Deus pegar os povos convergindo no corpo de Cristo. Então, é claro que ele está falando, quando ele diz, derramou isso que vós vedes e ouvis, e ele cita Joel, foi o derramamento do Espírito Santo. Eu não vejo assim a necessidade de dom de línguas naquele período. Mas profecia, esse retorno de profecias, a gente já tem com as próprias duas testemunhas, né? Porque houve a parada, mas as duas testemunhas voltam a profetizar. Ou o dom de profecia volta. Ele não cessa por completo. O de línguas, ele cessa por si mesmo. Ele acabou mesmo.
mas profecias, é, o dom de evangelizar, porque é Israel que vai levantar essa bandeira, o evangelho do reino vai ser pregado. E fala em vossos jovens e vossos mancebos, vossos idosos, tendo visões, profetizando. Então, eu acho que isso aí vai, esses sinais vão aparecer. Então, quando ele diz, isto é o que foi dito por Joel, não quer dizer que isto é o cumprimento cabal do que ocorreu em Joel 2. Isso aí, eu creio que é só para a igreja, porque a igreja, o reino foi adiado, a igreja entrou, então, entrou com essas, e esses dons é para o aperfeiçoamento do corpo, esses dons que são dados. Então, não vai ter corpo de Cristo sendo formado nem na tribulação, nem no milênio, mas que Deus pode trazer, operar com características que são dadas pela nova aliança. Eu vejo mais as características da nova aliança ocorrendo. E o Espírito Santo agindo não em forma de batismo, nem creio em forma de unção, porque a unção é justamente essa unção é para a igreja, no sentido do casamento, noivado da igreja, a igreja ungida, a unção a igreja é formada como sacerdócio real, nação santa, reis e sacerdotes. E Israel não vai ser assim. Então, agora, o penhor que garante a herança, sim, o selo, o selo a gente vê na tribulação. Então, penhor, selo e plenitude, enchimento. Porque a nós nos parece que quando Jesus falou, não se importem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai falar por vocês, é a ação do Espírito Santo. Então, eu não creio é uma tese que foi levantada pelos clássicos, mas eu não vejo de que o Espírito Santo não estaria mais na Terra durante a tribulação. Eu não vejo isso na Bíblia, eu não vejo essa coisa essa expressão na palavra de Deus, não. Um poder restringidor para esses que habitam na terra, um poder restringidor para que a maldade não aumente. Então, como aconteceu nos dias de Noé, o Espírito Santo restringindo, e agora esse poder restringidor sendo tirado, no sentido de que agora o anticristo vai vir a todo vapor, o dragão vai trabalhar. Tudo bem, mas Deus não vai deixar de agir, o Espírito Santo de Deus não vai deixar de agir do outro lado, nos salvos, nos eleitos. Então, pastor, só para finalizar, nessa passagem, o que é colocado como sendo aquilo que vai ser retirado, que atrapalhava a operação do Ministério da Piedade, é a igreja mesmo, né? Não é o Espírito Santo. Obrigado, pastor. De passar para você, primo, você seria o próximo depois do pastor Lorival. Me permitam um comentário, pastor Lorival, em cima disso que o irmão Klaus colocou aí sobre o Espírito Santo. Eu me lembro bem, né, espero não estar enganado, já passaram-se alguns anos. Eu aprendi no Seminário Batista Regular de São Paulo que o Espírito Santo não atuaria na tribulação. E eu fiquei com isso muito tempo na minha mente, porque uma das coisas que eu me lembro que foi dito é que a Trindade satânica, né, imitando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai reinar como se fosse Deus. E o Espírito Santo seria retirado juntamente com a igreja e não mais estaria nos 7 anos de tribulação. E estou ouvindo isso, né, agora, né? Tem um outro pensamento que eu já tinha ouvido antes também, né? E uma Porque, coisinha. Noemi, a gente fica assim pensando, né? Como é que o Espírito Santo não estaria agindo se você tem duas testemunhas, se Sim, você mas tem as almas debaixo do altar, se só um você tem. minutinho, só um minutinho, deixa eu acrescentar mais uma coisinha. Aí nós vemos que na tribulação é o evangelho do reino que será pregado, não é? É o evangelho do reino que será pregado, porque a igreja não está mais aqui. Então, a minha pergunta, né, ou a minha colocação, pode se responder depois, tá, primo? Não quero passar na sua frente. A diferença entre pregar o evangelho do reino e esse evangelho nosso para a igreja, porque o evangelho do reino vai ser pregado pelas testemunhas, pelos 144 mil
que são judeus que estarão pregando o evangelho do reino em toda a terra, e não mais a igreja, né? Aí eu coloco para o senhor também essa questão. Veja, veja, eu coloco assim: quem pregou o evangelho do reino? João Batista e Jesus. Isso. Jesus e João eram cheios do Espírito Santo desde o ventre. Quando Jesus foi pregar o evangelho do reino, que ele saiu, que foi tentado pelo diabo, ele foi conduzido pelo Espírito e cheio do Espírito Santo. Jesus pregou o evangelho do reino cheio do Espírito Santo. João pregou o evangelho do reino cheio do Espírito Santo. Por que que as duas testemunhas e os 144.000 não vão pregar cheios do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo está neles e eles estão pregando. Então, a diferença do Evangelho do Reino da Graça é que o Evangelho da Graça ele tem essa questão quíntupla. O Evangelho da Graça prega a obra, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo. O Evangelho do Reino é a pregação, arrependei-vos e crede no Evangelho, que é a pregação do Evangelho messiânico, que está trazendo milagres. Tá? É aí que entra, irmão Klaus, a questão. Os milagres que ocorrem, Jesus e os apóstolos, estão no contexto do status messiânico de Cristo. O status messiânico, porque quando João Batista procura saber se Jesus é o Cristo, ele começa a operar milagres. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. Isso são milagres. E aí cessou milagres. Então, na tribulação, volta milagres. Então, os milagres vão ocorrer na tribulação. E milagres que Moisés fez, e milagres que Elias fez. Esses milagres têm que ser feitos pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai fazer esses milagres neles. E, rapaz, como é que essas pessoas vão enfrentar o anticristo e morrer decapitadas num tempo inigualável se o Espírito Santo não estiver sobre eles? Essa é a questão que eu coloco. E o poder, né? O poder é através do Espírito Santo, né? Atos 1:8, né? Sem o Espírito Santo vai haver poder nessas pessoas. Então, da minha parte, estou satisfeito. Os irmãos lá do seminário, eles não pensaram nisso. E agora a gente começa a trazer esses dados para encaixe dessas coisas, porque se pensou muito em rechaçar a ideia, mas quando a gente vai para a situação em si, nunca Deus fica sem testemunhas. Quando Elias pensava que estava só, Deus diz: tenho 7.000 varões que não se dobraram a Baal. Quanto mais quando o anticristo estiver aqui e o diabo estiver aqui agindo, tudo bem. Esse poder restringidor vai fazer com que o iníquo se revele. O anticristo se revelará, o diabo vai atuar fortemente na terra, seu poder estará bem acentuado, porque a igreja ela restringia, como disse o irmão Klaus aí, o Espírito Santo na igreja restringia, agora não tem restrição. Se hoje a gente já vê tanta maldade na terra e tanta coisa, vai ser pior ainda. Entretanto, vamos ter dois poderes atuando na terra: os poderes da tríade, dragão, falso profeta e anticristo, e o poder de Deus. Isso se vê desde os 21 juízos, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, e para além dessas coisas, nós vamos ter o Israel étnico sendo purificado e salvo. E como é que eles vão ser salvos se não tiver a ação do Espírito Santo? E os gentios também, uma multidão, não é só do capítulo 7, não, multidão, mas multidão mesmo, e aí os que vão ser mortos. E ainda vão ter, no final, quando Jesus voltar, aquelas ovelhas que é de todas as terras convertidas. Então, vai ser gente demais. Como é que não vai ter um avivamento? E quer saber mais uma coisa, pastor Evaldo?
me ensinaram que na tribulação ninguém mais se converteria, que a igreja era igreja e ninguém mais seria salvo. Eu não sei se o Hélio lembra disso, o Daniel também, que acho que é mais ou menos na mesma época, não sei se teve o mesmo Sim. professor, ele vai, Uhum. né? E estou falando Não, que que eu ninguém aprendi. seria salvo, que ninguém seria salvo, mas ninguém não. Que- Não, O que, as o que testemunhas iriam trabalhar, mas eu digo quanto à igreja, entendeu? Ou aceita agora, tipo nós, né? As pessoas, ou aceita agora, porque depois que começou a tribulação já era. Se não aceita Ah, agora, quanto sim. mais naquela época, né? Não, então, desculpa aí, Almir e o pastor Lorival, é o Beleza. seguinte, o que se dizia, e o que eu também acho, é o seguinte, eu tenho essa posição minha, que quem ouviu hoje o evangelho e entrar na tribulação, não vai aceitar. Ou vai ser difícil aceitar. Por quê? Deus vai mandar um espírito de engano para que eles acreditem na mentira e não na verdade, porque não deram crédito na verdade oportunamente, quando puderam. Agora, aqueles que não ouviram, os incrédulos vão aceitar, mas esses, eu penso assim, que estão dentro da igreja agora, que estão ouvindo, não se converteram, Esse realmente é ponto eu verdade? concordo com o irmão Hélio. E aí, se foi isso aí, eu concordo, porque diz lá em 2 Tessalonicenses, então, vocês viram o slide que eu mostrei, os que habitam sobre a terra? Para mim, aqueles que habitam sobre a terra ali são esses de 2 Tessalonicenses que diz: Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, porquanto não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, os que já ouviram o evangelho, é bem possível que não tenha mais chance. Mas tem É, muita gente que não ouvirá o evangelho por esse. Então, vai ter sim. muita gente a se converter na tribulação. E quando o irmão Elias vê aquela fala do capítulo 7, esses que estão vestidos de vestes brancas, assim pergunta João, de onde são e quem são e de onde vieram? Ele diz, esses são os que vieram da grande tribulação. E lá vai. Esses já estão chegando no céu, aos milhares estão chegando no céu, convertidos na tribulação, na grande tribulação. Isso aí. O senhor abre Já estou convencido, já está tudo certo, mas eu queria comentar isso porque realmente lá atrás teve uma coisa nesse sentido ainda. Primo, sua vez. E ainda vai chegar o capítulo 9, né? Que é o pastor Evaldo vai tratar sobre o assunto, né? Enfim, mas eu estou gostando estamos na terceira defesa aí, né? Sobre porque nós somos pré-tribulacionistas, mas eu queria citar o versículo 4 de 1 Tessalonicenses 5, né? Essa defesa que foi colocada aí, que não, a igreja não está reservada para a ira. O versículo 4 diz assim: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, está muito claro aqui, né, de que quem será surpreendido serão os incrédulos, os ímpios, e não o povo de Deus. Então, o que já foi apresentado pelo pastor aí em prol dessa defesa, realmente são textos claríssimos, né? Que livra a igreja desse período da ira de Deus. Então, estou gostando, tem sido ótimo aí esse terceiro ponto, né? O primeiro, segundo, terceiro, muito bom. E, de fato, estou muito convicto, né? De que realmente a igreja não passará por esse período, apesar de muitos aí terem defendido essa ideia, né? Mas os versículos são muito claros. Era somente para acrescentar, não era bem uma pergunta, mas é para acrescentar esse versículo 4 aí, de 1 aí, Tessalonicenses 5. irmão Almi, e aí a gente vai chegar lá, existe uma dupla iminência. Dupla iminência. O arrebatamento da igreja é uma iminência e o dia do Senhor, a vinda do dia do Senhor é uma iminência. E ela é dada aí, porque ele diz Sim. que ele não é só a vinda de Cristo que é como ladrão. Uhum. É dito também que o dia do Senhor vem como Isso. ladrão. Então, se o dia do Senhor vem como ladrão,
o ladrão não manda sinais. E a vinda do Justo. Senhor também, a vinda do Senhor, claro que ela é repleta de sinais. A gente já deu aí 21, mas só que ela torna-se iminente por causa do arrebatamento Sim. pré-tribulacional. Isso, É muito o bem. arrebatamento pré-tribulacional que torna a vinda do Senhor iminente. E o Isso, dia do muito Senhor é bem. iminente, porque o dia do Senhor só começa quando a igreja for arrebatada. Sim, E sim. a vinda do Senhor só é fato determinado por um tempo a partir do momento que a igreja for arrebatada. Então, isso é chamado de dupla iminência. A dupla iminência acaba, destrói Isso. qualquer argumento que coloca a igreja na tribulação. Muito bem colocado, realmente muito bem colocado. Tá aí, muito bem. Gostei, ótimo. Like. Gente, podia repetir de novo isso aí, da dupla iminência, por favor? É o que, irmão Elias? É só assistir o videotape depois do. Tô brincando, primo. Vai, Não, ele quer irmão um Elias, bis eu só aí, estou pastor. dizendo assim. Ele Eu quer o estou dizendo bis. assim. A iminência, a gente ainda vai falar sobre ela, mas existe a dupla iminência. Não é só uma iminência, são duas. A iminência para a chegada do dia do Senhor, que é a 70ª semana de Daniel, e a iminência para a chegada, para a vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo, se ela não estiver em dois eventos, ou se ela não estiver dentro de dois estágios, ela não tem como ser. Por exemplo, Jesus dizia assim: a hora que não imaginais, virá o Filho do Homem. Ou acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Ele só poderia dizer isso se o arrebatamento da igreja for antes da tribulação, porque a tribulação é permeada de sinais. Então, se você tem sinais, por exemplo, se Jesus Cristo vem no final da tribulação, eu tenho tranquilamente como marcar, é só o anticristo chegar lá, assinar o pacto, aí eu conto 1.260 dias e mais 1.260 dias, 2.500 e 1.260 é o quê? 2.520. Eu conto 2.520 dias, pronto, Jesus volta. Eu conto 42 meses, mas 42 dá 84, Jesus volta. Então, como é que Jesus vai dizer que virá na hora em que a gente não imagina, se a gente tem condições de marcar, é só o anticristo assinar o pacto. Agora, se o arrebatamento vem antes, aí o que Jesus falou tem todo sentido acerca daquele dia e hora, ninguém sabe. Ou o Filho do Homem virá na hora em que não imaginais. Então, iminência é isso. É vir a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer segundo. Mas o pessoal que é da outra linha fica inventando até outros conceitos de iminência que não tem pé nem cabeça. Mas isso aí é iminência. E aí a gente diz, tanto a vinda do Senhor é iminente, quanto o dia do Aí, Senhor é isso. iminente. Por isso que o irmão Almir leu, o dia do Senhor virá como ladrão, 1 Tessalonicenses 5:4, porque é o dia do Senhor que vem como ladrão, e ele começa na... o dia do Senhor são 7 anos, então a chegada desses 7 anos vem como ladrão, e a chegada de Jesus Cristo lá no Armagedon vem como ladrão, por quê? Por causa do arrebatamento. Tire o arrebatamento, não tem como ele vir como ladrão. É isso que quer dizer. Muito bem amarrado, Lori- ótimo. Pastor Lorival, depois, o irmão Klaus toca levantada, não sei se vai querer falar de novo, legal. Então, Pastor Lorival, depois o Hélio e depois volta para o irmão Klaus. Pastor Lorival, por favor. É só para corroborar com o tema, né, com o assunto de que a igreja não vai passar pela tribulação. Quando o pastor apresentou a figura de Sodoma e Gomorra, eu estava justamente refletindo sobre isso, né? É interessante. Quando Deus ajuiza sobre essas duas cidades, há uma preocupação de Abraão, né? Se houvesse ali justos, ele ia acometer esse juízo.
ele ia destruir essas cidades? Então o anjo responde, né? Mano, começa lá com 50 e a gente sabe, né, toda a trajetória aí. Não, se tiver 50 justos, não vou destruir a cidade, né? Ou seja, se tivesse uma igreja pequena ali, não ia destruir. E mesmo que, tá bom, aí vai diminuindo até 10, né? E por fim, quando chega no mínimo de 10, ainda assim ocorre a destruição. Por quê? Porque não tinha 10 justos ali. O único justo ali é Ló, né? E, então, é inconcebível você imaginar que Deus vai atirar pedras sobre a sua família, né? Como é que um pai de família vem uma pessoa ah, ruim, né, no seio da família, e aí por conta daquela pessoa ruim, daquelas pessoas, ele vai destruir toda aquela família? Não tem lógica, né? Não faz bom senso a nossa razão, pelo menos a minha não, de que a igreja vá passar pela tribulação, além de todas essas comprovações aí, né, do Novo Testamento e tudo. Então, essa figura é só para corroborar na ideia, no assunto, tá? Só isso. Obrigado, pastor. Hélio? Então, pastor Evaldo, uma coisa que eu aprendi também no seminário, meu professor de teologia, o missionário Richard Stickmore, ele falava que mesmo também a segunda vinda de Cristo será surpresa também. Por quê? Ah, porque Deus abreviou aqueles dias, o que ele dizia. E eu fiquei pensando nisso e aceitei isso e não tive até agora, outra mudança, né? Porque como Deus abreviou aqueles dias, então ninguém sabe quantos dias Deus abriu, 10 dias, 15 dias, 30 dias. Então, mesmo assim, seria a a segunda vinda de Cristo com a igreja, após o final da tribulação, também seria uma surpresa que aquele pessoal da tribulação, mesmo os convertidos, não estariam sabendo a volta de Jesus na segunda vinda. Então, o que o irmão tem a falar sobre isso? Sobre esses dias abreviados? Eu creio que os dias abreviados estão no cômputo dos 42 meses, dos 42 meses. Então, 42 meses ou 1.260 dias. Não é que ele pegou dos 42 e abreviou para qualquer dia, para digamos, de 42 meses, porque quando ele está falando da grande tribulação agora, ele está falando dos 42 meses finais, 1.260 dias. Então, eu não creio que ele pegou 1.260 dias e abreviou para 1.000 ou para 800 dias. Eu creio que Deus já no propósito dele, quando Jesus disse Deus abreviou, a abreviação está no cômputo de 3 anos e meio, e não uma abreviação que torna o cômputo sem uma condição de se determinar o tempo, entendeu? Então, por que Deus abreviou aqueles dias? Por causa dos eleitos. Abreviou em quanto? Abreviou em 42 meses. Abreviou em 1.260 dias. Abreviou em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Porque, senão, o que a palavra de Deus diz sobre o tempo não Poderia até seria, não seria verdade. Porque se Deus diz 42 meses e não será 42 meses, o texto passa a ter problemas. Então, eu creio que quando Jesus falou que aqueles dias foram abreviados por causa dos escolhidos, já está no cômputo da 70ª semana de Daniel, com os 3 anos e meio finais. O que Jesus está dizendo é que poderia ser mais, mas ele abreviou, mas já dentro do beneplácito dele, dentro da proposta dele, e não ele pegar, eu entendi o que o missionário quis dizer, que ele pegasse de 42 meses, ele reduzisse para 36 meses, ou 32, e a gente não soubesse. Por isso que ele falou isso. Eu tenho dificuldade em pegar isso aí. Eu fico mais na ideia de que o arrebatamento determina a iminência. E Deus, aqueles dias foram abreviados por causa dos escolhidos, foram abreviados em 1.260 dias.
porque aquelas semanas foram dadas por Gabriel, estava tudo já no conjunto do que Deus queria. Então eu não consigo, irmão Hélio, eu não consigo aceitar a ideia de uma abreviação de dias no sentido de reduzir o que já está determinado. Eu acho Uhum. que o que está determinado já foi abreviação, entendeu? Entendi. Vou analisar melhor aí para chegar a uma conclusão também. Essa aí. Eu acho, eu acho que o pastor Evaldo tinha que Agora, o que eu separar estou algum mês dizendo para vir aqui, para o Seminário Batista aqui dar uma aula para o pessoal. Não sei se são ó, os mesmos, se são outros agora e já aprenderam. o que eu estou dizendo aqui, eu não sou dono da verdade, não, viu? Eu estou emitindo aqui o que eu penso, mas Uhum. os irmãos analisam e vejam. De repente, não, o pastor Evaldo não está nesse campo aí, eu fico lá com o meu professor lá no seminário. Eu também não tô. Escatologia, irmãos, não é fácil. Escatologia. É mais sensato realmente entender de que a palavra de Deus já estipulou, né, o período, o prazo, e realmente deixar algo aí subentendido Irmão Almir, é pensa comigo, irmão Almir e os problema. irmãos. Se Jesus está dizendo, porque ele está falando ali da divisão, ele diz: quando a abominação, capítulo 24, versículo 15, quando o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lhe entenda. Ele já dividiu a semana ali. Daniel lá já foi dividido a semana, 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? Os 7 anos. Aí Jesus falou e citou Daniel. Aí depois, nesse mesmo texto, nessa perícope da grande tribulação, depois que ele falou isso no versículo 15, lá adiante ele vai dizer: aqueles dias foram abreviados por causa dos eleitos. Aí, como é que a gente aí, irmão Klaus, que defende aí, a gente defende também, mas o irmão Klaus sempre está puxando isso, a gente acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e defender ali a inspiração verbal, plenária e tudo. Aí, de repente, não acontece os 42 meses. Não acontece os 1.260 dias, que está escrito lá que são 1.260 dias, que são 42 meses. Ah, não aconteceu porque Deus, Jesus Cristo foi lá e abreviou. Ô, meu irmão, mas está lá escrito. Então, fica melhor de pensar que ele abreviou, É. já entrou na conta dele, entrou lá, ele já fez a continha lá e já botou. São 42 meses. Esses 42 meses são abreviações dos dias por conta dos eleitos. Entende? Fica melhor a gente entender assim. Agora, o irmão, o pastor norte-americano aí quis resolver um problema criando outro. Né? Essa é a questão. Então, a gente não pode resolver o problema criando outro. É melhor a gente ficar com. Agora, essa ideia da iminência, do arrebatamento, determinando todo o conjunto, coisa assim, o arrebatamento determina o conjunto. Por que Jesus falou que ninguém sabe? Por causa do arrebatamento. Porque o arrebatamento, a hora do arrebatamento, ninguém sabe. E só na hora do arrebatamento, é só após o arrebatamento é que começa a 70ª semana. Aí quem tiver por aqui pode fazer as contas. Mas enquanto isso não, por que Paulo disse, a gente leu nesse instante, Paulo disse: "E esperar dos céus o Senhor Jesus, que nos livra da ira futura". Por que ele se incluiu os coríntios? E agora os coríntios já morreram e Paulo já morreu e ele se incluiu. Por que ele se incluiu? Por causa da iminência. Porque se não fosse a iminência, ele não tinha condições de se incluir. Por que ele disse nós os que ficarmos vivos? Por que a gente diz hoje e nós os que ficarmos vivos para sermos arrebatados? Porque a gente está acreditando que o arrebatamento é qualquer hora. Porque senão a gente não ia dizer assim. Porque teria que esperar, só poderia dizer alguma coisa quando o anticristo assinasse o pacto. Mas aí a gente diz agora, como Paulo, nós os que estivermos vivos. Aí eles nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então ele se inclui a igreja de Corinto, ele se inclui a igreja de Tessalônica. Por quê? Por causa da iminência. Por causa da iminência. Então, quem determina o conjunto da volta de Cristo, o conjunto é a iminência. Ela só é iminente por causa do arrebatamento. Tira o arrebatamento, não tem iminência. Por isso que tem aliancistas e reformados que não acreditam na iminência. Mas aí é problema, porque a Bíblia está cheia de versículos que mostram que a vida de Cristo é iminente por causa do arrebatamento. Por causa do arrebatamento. É isso. Irmão Klaus. Tá,
só corroborando com o que o pastor Lorival colocou, e o entendimento fica cada vez mais confirmado mesmo, porque se o que há hoje que impede a manifestação do ministério da iniquidade é a igreja, faz muito sentido, porque imagina, se a noiva de Cristo ainda está na terra, o Senhor Jesus não vai deixar o inimigo dele nem se apresentar com a noiva presente. A noiva tem que ser retirada, aí sim ele se apresenta. Aí faz sentido, faz todo sentido. E faz sentido ela não passar pela tribulação porque ele está protegendo a noiva. Isso faz todo sentido. Eu estou tentando entender a organização dos fatos, certo? Parece que eu estou voltando à minha pergunta anterior, mas não é. Olha só. Nós temos em Mateus 24 a explicação de que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, correto? Isso se trata da tribulação, não é assim, pastor Evaldo? Repete aí que eu não peguei essa última fala. Mateus 24, o amor de muitos esfriaria. Isso se refere à tribulação, correto? Tá. Lucas 17 e 28, que fala assim: assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Essa passagem de Lucas também se refere à tribulação? Eu sei que tem alguns que vão defender, porque isso aí vai entrar uma coisa bem interessante, que é, quando ele fala isso aí, ele vai usar a expressão: estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão duas moendo moinho, uma será levada, outra será deixada. Aí tem os que pegam isso aí e dizem, baseado nessa pergunta sua, diz, isso aqui é o arrebatamento. Isso aqui é o arrebatamento. Eu penso diferente. Eu penso que o levado é o incrédulo e o deixado é o crente. Eu já creio mais lá para o final. Porque quer ver uma coisa que nos ajuda a entender bem? A gente tem um conjunto aí. A gente tem um conjunto. Então, eu quero que vocês abram aí, só para a gente acompanhar esse raciocínio. Abram aí Mateus 24. Mateus 24. E dá uma olhada no que o irmão Klaus colocou, mas eu quero colocar aqui no conjunto. É Princípio de 40, versículo 40. Está dois no campo, um será tomado e outro deixado. Mas antes disso aí, eu quero casar com vocês aí essa ideia a partir desse pensamento. Então, Mateus 24, o início aí, a primeira parte do verso de número 4, que começa aí a primeira parte da semana, porque tem aqueles que dizem que o princípio de dores já está funcionando agora. Eu não creio. Eu creio que o princípio de dores aqui do versículo 8 tem a ver com a primeira parte da semana. Então, quando você pega do verso 4 até o versículo de número 14, é a primeira parte. E a segunda parte é do verso 15, que tem aí a grande tribulação. E aí, uma coisa, irmão Elias, que eu acho interessante é no versículo 28. Eu acho que o versículo 28 é bem interessante, é assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O que é isso? O que é isso? O que isso quer dizer? Aí depois desse texto, ele diz assim, verso 29, logo depois da aflição, ou da grande tribulação, né? Daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, a gente tem que pegar esse onde estiver o cadáver ali, se ajuntaram as águias, e encaixar com Armagedon, com a vinda de Cristo. Aí, esse texto, irmão Elias, irmão Almir, irmão Hélio, irmão pastor Lorival, os irmãos estão aí, esse texto, ele só aparece duas vezes nos evangelhos. Essa é a primeira vez. Não dá muita luz para a gente do que seja isso,
mas a gente ganha luz, sabe quando? Sabe onde? Em Lucas 17, que é onde ele aparece de novo. Dá uma olhada em Lucas 17, e aí entra o que o irmão Klaus colocou, porque vem assim, ó. Você pega Lucas 17 e a gente lê Lucas 17, a gente vai fazer a leitura. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. É, E aí ele diz, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, vendiam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Aí ele bota, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tem nas suas alfaias em casas, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, os que estiverem no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher do Ló. Aí vai. Aí ele diz o seguinte no 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Aí um bendito lá perguntou, isso foi bom, ele fez a pergunta lá, ó, e respondendo, disseram ali, onde, Senhor? Advérbio de lugar. Onde, Senhor, vai acontecer esse negócio? E ele disse, onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Aí, quando a gente pega lá a palavra, a expressão levar, volta a Mateus 24, foi o que o irmão Klaus colocou, Mateus 24, olha aqui o versículo de número 38. Ó, porquanto assim como no 24, 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. O verbo levar aí, levou a todos. Levou quem? Os incrédulos. Não foram os crentes. O dilúvio levou os incrédulos. Assim será também na vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Ó, se levou o levado do versículo 38 é incrédulo, por que o levado do versículo 39 é o crente? Aí vem mais uma vez a pergunta: o que quer dizer, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias? Aí vai para Apocalipse 19, para a batalha do Armagedon, e veja, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Ó, 19, versículo, Jesus Cristo está vindo, de 11 a 21, aí veja o versículo de número 17. Acontece um negócio aqui, ó. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a quem? Aos urubus, aos abutres, ó, a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne, o cadáver dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E a besta, os reis da terra e os seus exércitos reuniram para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, porque enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos sem cadáver, né? Foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Agora, olha, onde estiver o cadáver, ali se juntaram as águias. Verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Onde estiver o cadáver, então é na batalha do Armagedon, na vinda de Cristo, quando ele matar essas pessoas, não vão ser enterradas onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Então, o levado é o incrédulo, o tomado. E aí vem a parábola do joio e do trigo. Abra aí Mateus 13, dá uma olhada para finalizar, fechar aqui. Mateus capítulo 13, dá uma olhada, Jesus explicando a parábola do joio e do trigo. Por que Jesus vem com os anjos? Para isso.
além de ajuntar, separar bodes de ovelhas depois no julgamento das nações, Israel. Aí, aqui no capítulo 13, verso de número, a explicação da parábola do joio e do trigo, verso 36 a 43, olha o que está escrito aqui no versículo de número 39 em diante, ó. O inimigo que semeou é o diabo. Aceito é o fim do mundo, fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, levado, tomado, arrancado, o joio é levado, quem é que fica? Assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão numa fornalha de fogo e haverá pranto e ranger de dentes. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os justos ficam e os ímpios são tomados, levados. No arrebatamento pré-tribulacional, o justo sobe, é tomado. Aí onde é que a gente tem o arrebatamento com o levado? Não é nesse texto. O levado no arrebatamento é João 3, é João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. É o no não sinótico. Aqui é arrebatamento. Aí o levado é o crente. Em João 14, 3. Mas no sermão escatológico, irmão Cláudio, eu prefiro pensar que esse texto que o senhor perguntou. Veja, irmão Elias, o irmão Cláudio perguntou, tem hora que a gente não tem como, a gente não tem que dar uma passada pela Bíblia para poder tentar explicar. Tá certo, mas olha só, a pergunta não era essa. Essa primeira parte era só para confirmar o entendimento, que eu entendo igualzinho o pastor, certo? Então veja, a situação aí é que no final da tribulação nós temos um esfriamento generalizado. Haverá derramamento do Espírito Santo? Haverá. Mas 2/3 do mundo vai se perder porque não vai nem receber a salvação, correto? Até os finalmente, o cenário geral é de esfriamento. Haverá derramamento do Espírito? Sim. Mas a maior parte, 2/3, vai estar se perdendo, certo? A apostasia citada lá em Tessalonicenses, cada vez mais parece o rapazo lá do Apocalipse 3:10, certo? Aquela apostasia citada lá em Tessalonicenses, que no termo original lá significa, vamos dizer, separação, né? O afastamento, parece muito mesmo com arrebatamento. Beleza. Então eu lhe pergunto, na iminência do arrebatamento, qual vai ser, pelo entendimento do pastor, o cenário geral na Terra? Vai ser um cenário de esfriamento, porque antigamente, alguém podia ler o texto de Tessalonicenses e entender o seguinte, tá vendo aqui? Vai ter apostasia, as pessoas vão se desviar de Deus. E podia entender errado o que está lá em Mateus 24, em Lucas 17, achando que o amor de muitos esfriará, podia estar achando que se referia à iminência do arrebatamento, mas não. Esses 2 textos que a gente está comentando aqui, de fato, eu entendo como pastor, se referem mesmo dentro da tribulação, beleza. E a apostasia citada em Tessalonicenses parece se referir mesmo ao rapazo lá do Apocalipse 3:10. Então eu lhe pergunto, qual vai ser o cenário geral prestes do arrebatamento? Vai ser um cenário de aquecimento espiritual da Terra ou de esfriamento espiritual da Terra? Isso é bem interessante, porque, mais uma vez, é conjugado aí a expressão do irmão Hélio. A gente tem sim, por quanto a gente tem crentes professos hoje, então a grande apostasia que virá, acoplado ao anticristo, é uma grande rebelião e abandono, mas de crentes professos mesmo, porque quem é salvo não vai abandonar a fé. Então você vai ter. Por isso que Jesus disse que, se possível foi, eu enganaria até os escolhidos. Então, vai ter um esfriamento por causa da multiplicação da iniquidade, pois o poder restringidor não vai, do Espírito Santo, o poder restringidor vai sair. Mas o cenário vai ser um cenário bem interessante, porque você vai ter, sim, os que habitam sobre a terra
E aí, dentro desse contexto de impiedade, você vai ter gente que ouviu o evangelho, que não vai se converter mais, mas você vai ter, por outro lado, muita gente que nunca ouviu o evangelho, recebendo o evangelho, acreditando em Jesus Cristo. Então, você vai ter esfriamento, sim, por avanço de iniquidade, mas você vai ter um cenário de apostasia, mas você vai ter um cenário de conversões. Então, vai Mas ser isso dentro da algo tribulação. Mas na isso dentro da tribulação. Não, isso. mas eu estou falando antes. Na iminência do Agora, arrebatamento, pastor. Agora, agora. agora você, assim, eu não sei se não virá perseguição, porque pode ser que chegue uma perseguição que não é a grande tribulação. Então, o fim está aí e a gente está vendo muita coisa que nós estamos presenciando que envolve, sim, porque existe os últimos dias para a igreja e existe os últimos dias para o mundo. Os últimos dias da igreja não são os últimos dias do mundo. Então, quando em 1 Timóteo 4 fala, essa apostasia já é dentro do nosso contexto. Muitos apostatarão nos últimos dias. Os últimos dias está falando para o Timóteo, que é pastor. E ele está falando nos últimos dias, e esses últimos dias começaram desde Pentecostes. Veja que em Pentecostes, mesmo acontecendo o que aconteceu no Pentecostes, Paulo está falando dos últimos dias que Pedro falou. Porque lá, o depois que Joel fala, Pedro transforma o advérbio de tempo, depois, nos últimos, numa expressão, últimos dias. Joel fala depois. Ele fala últimos dias, porque a consumação começa a partir do nascimento de Cristo. Então, os últimos dias já começaram. E no mesmo contexto, Paulo vai chegar lá, escrever a Timóteo e dizer: nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Isso em 1 Timóteo 4, mas tem 2 Timóteo 3. Ele fala em tempos difíceis, fala homens amantes de si mesmo, fala aquele cenário todo que ele traça é um cenário desses últimos dias nossos que a gente está vivenciando. Mas a igreja de Cristo vai, mesmo os fraquinhos na fé vão subir, então vai chegar. Se vai haver um avivamento geral até o arrebatamento da igreja, o Hernandes Dias Lopes acredita nisso. Eu não sei. Eu não sei. Mas é isso Pois é, aí. a minha pergunta é: quais são as evidências do texto bíblico para que a gente acreditar, com tudo isso que está descrito, que haverá um aquecimento, entende? Um avivamento, ou haverá um esfriamento? Porque assim, parece que tudo que vai direcionando para o fim vai esfriando, sabe? É Vai. 18 de Lucas, né, irmão? 18 de Lucas, Jesus Cristo fala: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E essa fala aí, ele, não, ele deixou a resposta conosco. Ele jogou a resposta para a gente. Ele não disse que vai haver, mas ele disse: porventura haverá. Quem tem que responder somos nós, né? Então, o cenário, ele não é positivo para o mundo e nem para a igreja, porque é dito que os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quando você aciona hoje a internet, você tem visto tanto absurdo, tantas pregações, tantas falas de teólogos, estudiosos da Bíblia, até irmão Elias, irmãos Almir e os demais irmãos aí, até agora, em relação à escatologia mesmo, o negócio está bagunçado. A gente está vendo aqui, né? Mas o negócio tá complicado, porque a gente vê esses podcasts que aparecem aí, e esses rabinos, irmão Pastor Dilson, os rabinos aí, judeus, messiânicos e tudo. Então, essas coisas todas estão aí. Então, já estamos vivenciando um tempo de ecumenismo? Estamos. Estamos vivenciando muitas coisas complexas, até as igrejas conservadoras a gente tem visto o mundanismo adentrando as igrejas, e as pessoas hoje em dia proclamando que o crente pode beber. Você está vendo aí, se a gente contesta que o crente não pode beber bebida alcoólica, aí alguém diz: você é legalista, você é fariseu, precisamos de uma igreja relevante para hoje. E a igreja relevante para hoje, os pastores podem fumar cachimbo, fumar charuto, beber tudo moderadamente. Então, a gente tem ouvido isso aí. Isso está Então, tudo bem. Se você diz alguma eu, coisa, você é fariseu, você é legalista, você é tudo. Então, a santidade, a santificação, o exemplo, o testemunho, está indo por água abaixo. se eu Tá pegar, se a gente difícil.
se a gente analisar, só um parentezinho aí, se eu analisar, por exemplo, da época que eu era adolescente e até hoje, eu vejo um crescimento no que se refere a pessoas que se dizem cristãs, né, vamos dizer assim. Então, não está havendo um achatamento, eu estou vendo um crescimento. Agora, saber realmente quem são as ovelhas de Cristo, isso é que tem sido cada dia mais difícil, né? Porque tem muita gente que professa aí, mas a linha da salvação é muito fina. Então, eu mesmo conheço muitas pessoas que algumas eu creio, né, na salvação delas pelo testemunho, conforme abre a boca para falar sobre as Escrituras. Você tem um feelingzinho, olha, essa pessoa realmente ela foi alcançada pela graça de Deus para a salvação. E muitas outras não. Muitas outras que eu conheço que vão à igreja, que professam alguma coisa, eu não tenho essa convicção, se bem que não compete a nós, mas a gente, né? Enfim, mas eu vejo um crescimento da minha época de adolescente até hoje, um crescimento muito grande na questão da movimentação das igrejas. Agora, o outro lado é realmente se são salvos ou não. Aí é que é coisa difícil. Agora, Jesus disse, né? Eu conheço as minhas ovelhas, né? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Então, aí que está o grande diferencial, Tem uma né? coisa, irmão Elias, o que é que está faltando para o arrebatamento acontecer, a plenitude dos gentios entrar? Então, a gente coloca assim, a última pedra da figura arquitetônica da igreja, o edifício, a última pedra viva da igreja, encaixar. O último membro do corpo de Cristo ser batizado no Espírito Santo para formar esse corpo, então, figura orgânica, o último membro do corpo, encaixar. Então, figura arquitetônica, a última pedra, encaixar. Figura chamada de matrimonial. Então, a última peça da noiva de Cristo, encaixar. Então, a figura racial. Então, é, o último indivíduo que faz parte da raça eleita, do segundo Adão, encaixar. Então, essas figuras, em que, por exemplo, na arquitetônica, o espírito é selo nas pedras, na orgânica, o espírito é batismo nos membros, na figura matrimonial, o Espírito Santo é unção na noiva, e a figura chamada de racial, a natureza nova, que traz para o segundo Adão, o indivíduo ser regenerado. Ou na figura chamada de vegetal, o último ramo da videira verdadeira, encaixar nessa videira. Então, quando isso acontecer, a última pessoa que faz parte da igreja se converter, a igreja é arrebatada. Com fracos e fortes, né? Com fracos e fortes. E a gente consegue chegar no veredito, pastor, se esse momento final vai ser um momento de aquecimento ou vai ser um momento de esfriamento? Esfriamento. Tá. Pastor, Esse aquele momento, versículo que Paulo fala aqui, nos últimos dias os homens serão jactanciosos, como é que é? Amantes de si Arrogantes. mesmo. amantes Orgânicos. de si Então. mesmo, tempos Então, difíceis, então é né? cada dia mais pior, não é? Piora. É isso? Agora, é que eu estou com o irmão Almir. A igreja de Cristo, ela está aí, nesse meio. E a igreja de Cristo, os salvos que compõem essa igreja, o número vai completar. A trombeta só vai tocar, e o edifício vai ser trasladado, o corpo vai ser trasladado, a videira vai ser trasladada. Então, esse traslado da igreja para a glória de Deus vai acontecer. Independente dos apóstatas, independente do esfriamento, mesmo o indivíduo crente frio, a gente tem os desigrejados no Brasil, são mais de quase 8 milhões, só no Brasil, mas o salvo em Cristo, ele vai subir. É Romanos 14. Vai lá com a tolerância para com os fracos na fé, e ele diz no final, lá no verso 10, que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo falava isso também para a igreja de Corinto, cheio de problema. Mas ele dizia,
vocês vão ser arrebatados. Ele dizia, nós vamos, né? Desde Corinto. Então, assim, mesmo os crentes fracos, mesmo os crentes com as deficiências, mas a igreja vai subir. Agora, a ideia de um avivamento, que as Hernandes têm essa esperança, né? Mas essa ideia de um avivamento para o final, para a hora do arrebatamento, talvez a gente não tenha, né? Talvez a gente não tenha. Mas o certo é que a igreja vai subir, né? A igreja de Cristo vai subir, a noiva vai completa. Então, quem ficar por aqui é porque não era crente, né? Tudo bem. Entendi, né, irmão Klaus? E não, a palavra final do pastor aí está bem claro para mim, eu já entendi já. Nós temos uma missão a cumprir. A gente não pode, vamos dizer, a gente não tem uma determinação bíblica final, pelo que eu entendi das palavras do pastor, que vai estar de um jeito ou vai estar do outro. Eu acho que depende de nós. Que o mundo vai estar perdido, vai, e vai continuar se perdendo cada vez mais. Isso aí, tanto antes do arrebatamento quanto depois do arrebatamento, dá para ver que o caminho é esse. Mas como é que a igreja vai estar no momento do arrebatamento? Eu acho que o pastor Evaldo deixou assim, ó, depende de nós. E aí, eu concordo, é isso mesmo, né, pastor? Eu acho que é por aí, é por aí. Agora, Quando ele é fez a porque pergunta, quando ele fez a pergunta, não foi pergunta retórica. Essa pergunta não é retórica. De Lucas 18:3, ele diz: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Eu creio que achará. Agora, lá parece que é o Salmo 12, ou é o 112, acho que é o 12, que diz assim: socorre-nos, Senhor, porque são poucos os fiéis na face da terra, socorre-nos, Senhor, são poucos os homens fiéis. Então, assim, mas eu ainda creio, assim, eu sou otimista nesse. Eu ainda vejo assim, tem muitas igrejas, crentes fiéis, irmãos que servem a Deus, que estão amando Jesus, que estão como Paulo, combatendo o bom combate e amando a segunda vinda de Jesus. Então, tem muita gente aí boa, servindo ao Senhor. Agora, tem um monte de gente aí. É na hora aí também que, nesse particular, também se separará o joio do trigo, nesse momento, desse arrebatamento, né? É isso. Mas depende de nós mesmo, é porque a consagração, essa santificação, é a única que depende de nós, porque a instantânea é pelo sangue de Cristo. A progressiva é pelo Espírito Santo e o crente. Então, o crente tem que se deixar encher pelo é, é, Espírito. Então, é porque tem muito é isso. movimento que está surgindo, que está fazendo coisas assim, que a gente não acredita que eles ainda usam a mesma terminologia que a gente de dizer que é crente. E quer fazer passar essas coisas como se fosse um aquecimento espiritual. Quanto que o que privilegia, na verdade, são comportamentos carnais. Eu estou vendo igrejas investindo em comportamentos carnais e dizendo que aquilo é avivamento espiritual. Aí, e o pior é que os fiéis dessas igrejas acabam dizendo o seguinte: não, isso aqui é para a glória de Cristo. Rapaz, isso aqui privilegia a carne. Como é que isso aqui é para a glória de Cristo? E aí dizer que isso é avivamento espiritual, aí dizer que caminhando para esse momento do arrebatamento, a igreja vai se aquecer dessa forma para ser arrebatada viva espiritualmente, privilegiando a carne, é esquisito, entendeu? É como foi dito aqui. Tem muita igreja surgindo, muito movimento surgindo. O Brasil hoje ele tem uma estatística de evangélicos enorme. Na verdade, parece que cresce muito mais do que o católico, por exemplo, né? Dentro do que é considerado religião cristã. O evangélico hoje tem taxa de crescimento muito maior do que a do católico. Tem bancada evangélica nas casas legislativas. Então, assim, está se organizando, está se estruturando. Aí você vê isso é isso o aquecimento? É isso? Pois é. Então, assim, o que é o aquecimento? O que é fé na terra? O que não é fé na terra? Né? O que mecanismo de manipulação de massas e o que é fé verdadeira? Agora Isso é aqui, complicado. o Escatom está aqui, não é só para a gente adquirir conhecimentos teóricos da escatologia. Isso que a gente está fazendo aqui é também para nos dar esperança e o nosso coração se acender mais e mais na consagração a Deus Amém. para glorificar o nome dele, e passar isso a outros visando
consolo e esperança e bem-aventurança, e não só a gente conhecer intelectualmente a respeito desse escatom. É isso. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Obrigado. Obrigado. Um estudo maravilhoso. Mais uma vez, né? Bom, agora um mês aí para a gente descansar, né? Para o pastor Evaldo recuperar as energias aí. E se Deus permitir, se Cristo não voltar até agosto, né? Estamos de volta aqui, se Deus permitir, né? Elias, para aproveitar, ler o livro do pastor Evaldo, quem não leu ainda. É. Mas o livro dele tem que ler uma vez, duas vezes, três vezes, tem que Então, ficar lendo. aproveita essas férias, aproveita as férias. No dia que eu lancei, eu disse para os irmãos aqui, eu preciso, em alguns capítulos, ler um determinado capítulo 3 vezes para entender o que o pastor Evaldo escreveu. Não é Bom, mole, não. agora, hoje à noite, eu quero ver o que que eu vou colocar lá, o tema. Pastor Dilson me deu, a semana passada ele me deu. Legal, agora e hoje? Me mande aí, porque sinceramente eu não sei o que eu vou colocar lá, mas tá ótimo, muito bom. Que Deus nos abençoe. Obrigado, viu, Eu irmãos? Obrigado comecei, mesmo. irmão Elias, hoje eu comecei o capítulo 12 de Apocalipse. Tem um estudo lá que eu dei do capítulo 12 agora, que fala. Eu queria que vocês dessem uma olhada naquele estudo, porque eu disse para os irmãos, eu estou dando esse estudo aqui, mas vocês têm que assistir a live umas 5 vezes para vocês entenderem o que eu falei. Então, capítulo 12, irmão, me dá uma olhada lá. Viu? Vamos olhar, sim. Eu botei no Com escator. você. Isso aí. Maravilha. Obrigado, irmãos. Deus nos abençoe. Nossa oração final é o pastor Dilson. Ô, primo aí, sobre lá o pastor Evaldo, lá a nossa gentil oferta, Desculpa, primo. sobre a nossa oferta do pastor Evaldo, você ia falar alguma coisa aí? Se você quiser falar, você pode falar. Nós levantamos uma oferta de amor para ele, né? É o mínimo Isso. que a gente podia fazer pelo grande esforço que ele faz, pastor Valor. Muito obrigado, que Deus possa abençoá-lo. Viu? Eu fico bem acanhado aqui, viu? Deus É um grande continue prazer, abençoando né? os Que o irmãos. irmão possa. Peço que Hã? orem por mim, por minha saúde. Deus continua me abençoando. Graças a Deus está me abençoando. Eu sei que não é fácil, né? A gente passar pelo que passou e Deus tem nos dado essa graça, porque a gente tem visto tanta gente tombar nessa batalha e Deus nos deu esse privilégio e eu Amém. só tenho que agradecer a vocês pelas orações e continue orando. E eu quero dizer, irmãos, que é meu prazer, eu tenho um prazer em estar aqui com vocês. E Amém. aprendendo com vocês também. As perguntas aí, eu lamento o irmão Márcio não continuar. Ele fez um textozinho dizendo que não. Mas eu lamento, eu acho que poderia estar mais. É a escolha, né, irmã Elias? É a escolha. Quinta-feira eu vou almoçar com o Márcio, e aí vou ver se eu consigo tirar dele alguma informação do porquê, se ele vai Legal. retornar ou não. Mas Você é está isso. só dando um tempinho aí para refrescar um pouco as ideias. Mas tá bom demais. E outra coisa, tá crescendo o Escatom, tem 130. A gente começou, irmãos, para dizer aqui, irmão Elias, a gente começou com 12 inscritos, lembra? Quando a gente começou aqui, tá com Lembro. 135. E a gente É. tem visto as lives despontarem aí, isso é muito bom também, viu? E com o tempo, as pessoas vão procurando temas e vão realmente assistindo aí, a tendência realmente é aumentar o número aí. Sim, Pastor Gilson, desculpa, primo. Pastor Evaldo, teve um irmão que eu não sei lá, foi aluno seu, não sei se o irmão conseguiu ver, ele fez um comentário maravilhoso lá, que ele colocou lá, eu esqueci o nome dele, falou, isso aqui é para ficar gravado para gerações, essa aula. Não sei Ele se vocês mora, viram isso. ele está em Brasília, mora lá, e às vezes Exatamente. ele vai no Canadá e tudo, ele está lá em Brasília, é Rogério o nome dele, e ele está encantado. E ele falou a coisa, eu vi lá, muito bom. Isso é bom demais, irmãos. E eu digo aos irmãos, isso tudo que a gente pegou e está aprendendo aqui, eu estou gravando, eu estou puxando, porque vai me ajudar. Eu estou falando assim, é sério mesmo. Eu, quando fizer a segunda edição do livro, vai ajudar bastante. O É, Escatom tem sido uma bênção para mim. Todos vocês têm sido uma bênção para mim. é muito material, né? Muito material.
Não se preocupe não, pastor, que nós vamos cobrar esses royalties depois, lá na frente, viu? Não é assim, não. Tá bom, vamos Verdade. orar então. Pastor Dilson, por favor. Senhor, nós te damos graça pela a bênção da vida, pela o teu suprir, pelo guiar, por nos dar sabedoria e entendimento na tua palavra. Somos gratos, pois temos o Senhor para nos socorrer nos momentos difíceis, tempos calamitosos que surgem, e o Senhor tem nos sustentado, sendo o nosso escudo, o nosso rochedo. Que o Senhor venha a cada dia nos sustentar como homens, como líderes, nos dando toda a força que precisamos e um coração sempre humilde de servo. Não nos deixe cair na tentação da vaidade, mas que toda honra e glória seja consagrada ao Senhor. Que o Senhor Amém. venha fortalecer a cada dia pastor Evaldo, louvamos pela sua vida, pela capacidade que o Senhor tem lhe dado para ser um instrumento para a tua igreja, que o Senhor sustente a ele, a sua família, o ministério, Amém. e nesse período de descanso aqui do Escatom, o Senhor ajude a ele, o ilumine para novas etapas que ele tem, os novos desafios pela frente. Guiando a cada um aqui do grupo, aos que estão presentes, aqueles que não puderam entrar, e da mesma forma o Senhor venha nos fortalecendo e os guiando, e os que assistem essa live, tanto aqui no Brasil e até em outras regiões do mundo, que possam ser despertados para as verdades eternas, e o Amém. Senhor venha desconstruir todos esses ensinamentos de um outro evangelho mundano, para que se volte e conheça a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém. Dai-nos uma boa noite de descanso, se houver o amanhã para nós, que possamos viver para a tua glória. Cuide de nós, nossa família, os nossos familiares, cuide da tua igreja, tanto aqui no Brasil, e a tua igreja que vive sendo perseguida no mundo afora, tenha as misericórdias do teu povo. Cuide de nós, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E aí, Amém. para Abençoe os a todos. irmãos, viu? Só uma coisa a mais, irmã Elias, vocês de São Paulo conseguiram dar rasteira em nós. Pastor Danilo tá indo para ir para a Igreja Batista da Vitória em Cutia. Cutia. Pertinho de mim. Tá Uma perto, né? aquisição aí para Perto de vocês, mim. viu? Tá Tá perto perto, do irmão é. eu. Perto de É. mim. Vamos Vai mudar de igreja, pastorear, então. vai pastorear aí, acho que a partir do mês que vem, viu? Ah, já Saiu vamos mudar daqui de igreja, direto. então. É só. Vocês não estão mais juntos, aí eu escatou mais. Quem, Vai quem ficar, sabe vai o pastor ficar, Evaldo não vai despontar aí para São Paulo. pelo menos vai ficar mais fácil para poder conhecê-lo pessoalmente, né? Aí fazer uma visita na igreja, enfim. Não, mas um dia, quando eu for para São Paulo, aí eu vou procurar vocês para a gente tirar uma Isso, foto e andar ó, juntos. Amém. será um prazer, sim. Quando vier, Pastor, aí... ai de você que venha para São Paulo e não procure a gente, né, primo? Ai de Ó, você. sim. Você Enfim. também, irmão Klaus. Você também. Pastor Dilson também. Opa. Pastor Janeiro de 2021 eu Ótimas sempre férias estou para por aí. vocês, viu? Ótimas Uma boa férias para férias. vocês. Tá bom? Irmãos Deus também para abençoe. todos. Igualmente. Deus abençoe. Boas Boa noite. férias. Boa noite a Um todos. abraço, irmão. Boas férias para todo Um mundo. abraço.